Meus amores, vamos seguir aqui mais uma questãozinha. Eu sou o enfermeiro Cris e a gente vai fazer mais uma questão de prova, como todos os dias estamos por aqui fazendo questões de prova. Vamos lá, vamos de cardio, né? Cardio que a gente sabe, cardio que a gente gosta, então vamos resolver mais uma de cardio. Agora a gente está estudando por questão. Quando tu estuda por questão, tu precisa olhar alternativa por alternativa e ver por que elas estão erradas, para conseguir entender as coisas melhor. Simulado para a prova é outra jogada, é outra pegada, é outro objetivo. Certo, povo? Então, te liga e vamos lá. Vamos. Insuficiência cardíaca, algumas vezes designada como IC congestiva, né? Resulta de distúrbios cardíacos estruturais ou funcionais. O que ele está me dizendo? Estrutural ou funcional. Estrutura anatômica, parte anatomia, por exemplo, válvula, estenose, alguma coisa desse sentido, alguma coisa que faça uma hipertrofia do músculo cardíaco, estrutural, algo estrutural. Ou funcional, hipertensão, DPOC, que vai gerar uma função ruim para o coração, infarto é uma coisa que vai prejudicar a função do coração, não muda propriamente a anatomia, né, não é algo de estrutura. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Estrutural e funcional que comprometem a capacidade de enchimento ou de ejeção. Pode ser sistólica, sistólica e diastólica, a gente fica nesse jogo, né, de sistólica e diastólica, mas pode ser de enchimento ou de ejeção de sangue dos ventrículos. A IC é uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas de sobrecarga hídrica ou perfusão tissular inadequada. Ou seja, o meu coração tem muito líquido, ele não consegue bombear da forma que deveria. E isso vai prejudicar não somente o coração, mas se eu não consigo jogar sangue para o resto do corpo, eu vou ter essa perfusão prejudicada. Ou o contrário, né? Se está ficando muito sangue muito líquido, porque o sangue não está voltando o suficiente para o coração, muito líquido nas extremidades, esse acúmulo de líquido, a gente chama, né, de anasarca, que é esse edema nos membros, todo generalizado no corpo, também essa perfusão fica prejudicada porque fica tudo edemaciado, então não consegue fazer a perfusão adequada lá nos tecidos da periferia, certo? Sobre a IC congestiva aguda, é correto afirmar que... Aí nós vamos para as alternativas. Como eu disse, aqui tu já está vendo a resposta certa, mas vamos entender por quê, tá? Não basta só saber ou fazer ali e sem saber por que acertou. Então vamos por partes. Alternativa A. Ó, foco na pergunta. É correto afirmar, ou seja, o que está certo? O fator desencadeante é sempre evidente, deve ser tratado de forma agressiva. Não faz o menor sentido, né? Nem sempre o fator desencadeante é evidente. E forma agressiva, o que é forma agressiva? É muito amplo, mas o paciente está... Qual é o estado clínico dele para eu ser agressivo, né? Então fica uma coisa meio vaga, assim, não me diz muito, né? Então, assim, acredito que não, né? Não é essa a alternativa. Mas fator desencadeante, né? O que pode ter desencadeante? Ele é sempre evidente? Eu acho que não. Pode ser uma IC por um infarto de agora, um infarto prévio. Pode ser por uma cardiopatia, não sei. Pode ser estrutural, pode ser de válvula, pode ser da própria hipertensão, pode ser de DPOC, paciente com DPOC que faz IC cardíaca, pode ser metabólico, pode ser intoxicação, pode ser um monte de coisa. Então, assim, nem sempre ela é evidente deste jeito, certo? Então, não, a alternativa A está fora. A ultrassonografia pulmonar não ajuda no diagnóstico. Essa alternativa está errada. Ajuda bastante a ultrassonografia pulmonar. Por quê? Através, né, do eco no pulmão ali, bota o gelzinho, bota o coisinho, vai vendo no pulmão, o médico vai conseguir enxergar se tem acúmulo de líquido no pulmão ou não. Eles usam os termos ali de janela, tem uma parte anatômica específica que eles vão ali na parede torácica, e eles vão procurando as janelas para ver se está perfil A, perfil B, é coisa deles, assim, mas a gente
tudo não impede de a gente ter um pouco de conhecimento e saber o que eles estão fazendo. Então, sim, o eco à beira-leito, ele ajuda bastante a equipe médica a identificar se esse paciente realmente tem esse acúmulo de líquido no pulmão. Tá ligado no microfone? Tá ligado no microfone. Se o paciente tem esse acúmulo de líquido ali no pulmão, certo? Então ajuda bastante, sim, senhor. Ou senhora, ou senhorita, ou garota, ou garoto, dependendo do que tu tá. A alternativa C, na ausência de hipotensão, o uso de medicação vasodilatadora é recomendado. Sim, é recomendado, é muito comum a gente ver os pacientes com IC usando nitratos, por exemplo, que são vasodilatadores. Certo? A NTG é a mais comum, né? Nitroglicerina. Alguns, se tem hipertensão associada, até NPS, né? Nitroprussiato de sódio. Então, os nitratos são bem comuns de serem utilizados, né? Por que esses vasodilatadores? Olha a observação da própria alternativa. Na ausência de hipotensão. Só vai usar um vasodilatador se o paciente não tiver hipotensão. Imagina, o cara já está hipotenso. Aí tu vai usar uma medicação que dilata o vaso, vai aumentar o vaso e a pressão vai cair mais ainda. Então, daí não. Mas a alternativa está te trazendo. Na ausência de hipotensão, certo? O uso de medicação vasodilatadora é recomendado. Sim. Aí eu explico por quê. Vasodilatadores reduzem pré-carga e pós-carga, exigindo menos trabalho do coração e melhorando os sintomas. O que é essa pré-carga, essa bendita dessa pós-carga? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Se tu quiser um pouco mais específico, com mais calma, mais detalhado, escreve aqui para mim que eu faço uma aulinha só da parte de C, de fisiologia, seja estrutural, funcional, para ficar um pouco mais claro se tu tem curiosidade de saber. Vamos lá, pré-carga. Resumidamente, pré-carga é aquele sangue que chega no coração. O sangue chegou no coração, essa é a minha pré-carga, tá? Então, se eu uso esses vasodilatadores para diminuir um pouco essa pré-carga, certo? Para não sobrecarregar tanto o coração. Pós-carga. Aqui é que tá, então se a pré é o que chega, a pós é o que sai. Não, a pré é o que chegou, beleza? Beleza. A pós-carga, ela é uma unidade diferente. A pós-carga, ela é a resistência que o meu ventrículo vai ter que exercer para conseguir jogar o sangue para fora. Então ela é como se ela fosse uma força. Ela precisa vencer essa resistência para o sangue poder passar. É como se fosse uma unidade de força, assim, a grosso modo. Não sei se ficou claro, certo? Assim, a pós-carga é essa resistência que o ventrículo vai ter que passar para conseguir jogar o sangue para os vasos. Exemplo, ventrículo esquerdo joga sangue para a aorta, certo? Ventrículo esquerdo para a aorta. Então a minha pós-carga é a resistência que o meu ventrículo esquerdo vai ter que passar, é a força que ele vai ter que fazer para o sangue conseguir ir para a aorta. Então, se eu diminuo essa resistência, se eu diminuo essa pós-carga, melhora o quadro do meu paciente, menos força meu coração vai fazer. Lembra que meu coração já tá insuficiente, então eu tenho que diminuir essa pós-carga. E isso é o que os vasodilatadores vão fazer. Eles diminuem essa pós-carga, diminuem essa resistência, diminui essa força que o coração tem que fazer para jogar o sangue para fora. E aí ele joga o sangue de uma forma mais tranquila, porque diminuiu essa força que ele precisaria fazer, né? Seja por uma outra moto. Seria por uma pressão alta, por exemplo, o paciente está com a pressão sistêmica, vamos dizer assim, então eu diminuo essa pós-carga e eu consigo jogar o meu sangue com mais facilidade. Outro exemplo, o ventrículo direito, por exemplo. O ventrículo direito, ele vai jogar sangue para as minhas artérias pulmonares. Então, o ventrículo direito vai ter que vencer essa resistência para conseguir jogar o sangue para a artéria pulmonar. Então, é a força que o meu ventrículo direito vai fazer para conseguir fazer com que aquele sangue saia dele e vá para a artéria pulmonar. Então, os nitratos, os vasodilatadores, eles vão dilatar esses vasos
e vão diminuir essa resistência. Ou seja, o sangue vai passar de uma forma mais tranquila, mais suave, não vai precisar, o coração não vai precisar fazer tanta força para vencer essa resistência. Acho que ficou claro, né? Pré-carga é mais relacionado à quantidade de sangue que chega no coração, né? Que chega ali no final da diástole, né? Lembra que a diástole é o relaxamento, é quando o coração está recebendo sangue. Então essa pré-carga é nessa diástole, quando o coração está relaxado, recebendo sangue, é esse sangue que chega. E a pós-carga é essa força, é a resistência que o coração vai ter que vencer, a força que ele vai ter que fazer para jogar o sangue para fora, certo? Então os vasodilatadores ajudam nisso, eles diminuem, tanto diminui esse sangue que chega, quanto diminui essa força que o coração vai ter que fazer. Porque lembra, uma IC, ela é esse acúmulo hídrico do coração. Então é interessante que a gente consiga diminuir tanto a pré-carga, que é esse volume que chega, quanto a pós-carga, que é a força que ele vai ter que fazer para jogar para fora. Eu sei que é um conceito meio chatinho no começo de entender, mas ele precisa ser, escreve, repete, fala, bota na tua cabeça, fala de um jeito, fala de outro, escreve de novo, bota no vídeo de novo, que aí tu vai impregnar esse sentido, tu vai conseguir entender, certo? Pré e pós. Outra. A administração de morfina intravenosa reduz a taxa de internação hospitalar. Não, esquece. Ah, então eu nunca vou fazer morfina na insuficiência cardíaca. Vou fazer. Paciente com dor refratária a outros analgésicos, eu posso fazer, mas com muito cuidado, né? Cuidado da dose, o tempo entre uma dose e outra, então assim vai ser a exceção. A morfina vai ser feita na exceção. Então aqui, ó, a morfina pode piorar o prognóstico e risco de intubação. Lembra que a morfina ela é um opioide e ela atua no sistema nervoso central. Ela rebaixa sensório, rebaixa nível de consciência, dependendo de dose. Então assim, não é a ideia, não. Ela causa depressão respiratória e pode baixar pré-carga, piorando casos de pacientes instáveis. Então, não, ela não é uma medicação que vai ser usada de primeira escolha. Então, assim, não reduz taxa de internação, pode aumentar, pode inclusive aumentar a mortalidade, né? Dependendo de como que ela é usada. Aí eu botei, ó, ela causa depressão respiratória e pode baixar a pré-carga, piorando casos de pacientes instáveis. Lembra que com tudo que eu expliquei de nitrato, a pré-carga, pós-carga, são em pacientes que eles não estão hipotensos, ausência de hipotensão. Ou eles estão normal, ou eles estão até um pouco hipertenso. Eles não estão hipotensos, tá? Então, a pré-carga e a pós-carga, o conceito é aquele, certo? Agora, o nitrato entra num sentido de que eu não tenho hipotensão. Porque aqui está dizendo ó, que a morfina pode baixar a pré-carga, então ela é boa. Não, porque se o paciente está instável ou está hipotenso, tu faz a morfina, aí tu já tá com ele com pouco sangue saindo, tu vai baixar mais ainda, vai dar problema, tá? Então não pode. Certo? O uso de ventilação mecânica não invasiva diminui a mortalidade no longo prazo. Não, a VNI melhora sintoma, tá? Melhora sintoma e reduz risco de intubação, mas não reduz mortalidade. A VNI ela é muito, muito utilizada em pacientes com insuficiência cardíaca quando chega para a gente na UTI. Assim, a VNI, ela não, uma pressão positiva, né, que vai lá no pulmão pela máscara, né, máscara de VNI, não invasiva. Primeiro, a VNI não reduz edema pulmonar. Ela não joga o líquido que está ali nos alvéolos para fora. Não existe isso. Então a VNI ela alivia sintomas e reduz o risco de intubação, mas ela não vai diminuir mortalidade a longo prazo e ela não serve para tirar, para o paciente estar com insuficiência cardíaca, muito comum que ele faça edema agudo de pulmão, ou seja, os alvéolos ficam com muito líquido no seu entorno. Quando tu bota a VNI ela não faz com que esse líquido saia, ela só expande um pouco para conseguir receber mais oxigênio por uma pressão positiva. Mas ela não tira esse líquido, ela não reduz mortalidade, ela não faz nada disso. Ela ajuda muito nos sintomas, o paciente refere melhora de sintomas, né, melhora da falta de ar e reduz intubação.
Então a VNI por si só ela não reduz taxa de mortalidade a longo prazo, porque longo prazo eu tenho que ver qual foi a causa da insuficiência cardíaca, né? Eu tenho que ver por que aconteceu, se não vai acontecer de novo. Então no longo prazo isso não existe. Imediatamente ela ajuda muito, mas no longo prazo não, certo? Eu fiz 2 quadrinhos aqui para explicar um pouquinho da insuficiência cardíaca de uma forma mais, tentar mais simplificada, ó. Principais consequências da IC aguda: congestão pulmonar, porque lembra, o coração não está batendo direito, né? Ele está sobrecarregado hidricamente, por estrutura, por função, não importa. Existe uma sobrecarga no coração, então ele não bate da forma como ele deveria. Congestão pulmonar, por quê? O sangue que vem dos pulmões para o coração para ir para o resto do corpo, como o coração está insuficiente, esse sangue acaba ficando represado no pulmão, ele não sai todo como deveria. Então fica uma congestão pulmonar, né? Fica com líquido, vamos dizer assim, né? Por volta dos alvéolos. Esse sangue todo não sai, né? Quando ele é para vir para o coração e para o corpo, ele não consegue vir, ele fica represado, fazendo essa congestão pulmonar. Edema alveolar, está no mesmo contexto, né? É líquido, né? Edema é líquido. Hipoxemia, porque não consegue fazer a troca gasosa nos alvéolos como deveria. Em casos graves, instabilidade hemodinâmica. Lembra que a alternativa trouxe para nós ali um paciente que com ausência de hipotensão, e aí a gente fez toda aquela explicação dos nitratos, pré-carga e pós-carga, beleza? Mas tem o outro lado da moeda. Tem um lado da moeda onde o paciente com insuficiência cardíaca chega hipotenso, chega bem ruim hemodinamicamente, aí sim, aí tem que iniciar a droga vasoativa, tem que aumentar a pressão, aí é um outro viés de tratamento, certo? Então essas são as consequências mais agudas. Qual é o principal objetivo do tratamento inicial? Oxigênio, para melhorar sintoma, né, hipoxemia, e a VNI. A VNI, sim, inicialmente ela é muito utilizada, certo? Para melhorar sintoma, diminui o risco de intubação de uma forma inicial, ajuda muito. Diurético, porque diurético, a furosemida é a mais usada, porque ela é a mais rápida para ser usada, porque eu preciso diminuir esse líquido que está no meu pulmão, principalmente no meu pulmão. Eu preciso diminuir líquido. Lembra que a ICC é uma questão de desregulação hídrica ali, do coração fica muito sobrecarregado hidricamente, então eu preciso diminuir esse volume. Como é que eu diminuo esse volume? Botando o volume para fora com a furosemida, por exemplo. Vasodilatadores, nitrato, que a gente falou, se a APA permitir, ou seja, ausência de hipotensão. Se a APA está baixa, como aqui, ó, instabilidade hemodinâmica, eu não vou usar nitrato, porque eu vou afundar esse cara mais ainda, eu vou prejudicar muito ele. Então não posso usar. Controle da causa desencadeante, ou seja, eu tenho que descobrir o que aconteceu. Por que esse paciente está... por que a ICC dele agudizou, né? O termo que a gente usa, né? Por que agudizou? O que aconteceu? Por que ele tem essa ICC? Então, eu tenho que tentar o controle dessa causa desencadeante. E aqui, em casos mais graves ou de instabilidade, pode ser usado inotrópico, né? A dobutamina, mais comum, que aumenta a força de contração. Lembra que a ICC também é uma dificuldade do coração de fazer a sua função. Então, em caso que está muito instável, hipotenso, eu preciso ajudar esse músculo a bater. Eu preciso ajudar ele a contrair. É isso, a grosso modo é isso. Eu preciso ajudar ele a contrair, porque ele não está conseguindo da forma que deveria. Então, justifica eu usar um medicamento que ajuda na contração cardíaca, né, que é a dobuta, e a noradrenalina em casos que a PA tiver mais baixa, né? No caso aqui, ó, noradrenalina em caso de PA menor que 65 por choque cardiogênico. Choque cardiogênico seria o agravamento do agravamento do agravamento da IC, né? O paciente com choque daí de origem cardiogênico, né? O choque tem um conceito específico e a origem seria cardíaca, então o choque cardiogênico. Então, sim, a gente vai usar noradrenalina, vai usar dobuta em pacientes com IC descompensada, IC agudizada, com hipotensão, né? O paciente está instável hemodinamicamente, certo? Como eu falei, é um assunto bem complexo, bem extenso. Se tu quer aprender um pouquinho mais,
deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula específica de um pouco mais de fisiologia, com mais calma, mais detalhes, para a gente poder conversar mais sobre. Certinho? Se tu gostou até aqui, comenta aí comigo, compartilha. Brigadão, tá? Até a próxima.